É sempre o que me acontece, quer dizer, preparam os assessores um magnífico discurso, que era verdadeiramente magnífico, eu devo dizer. Vinha maravilhado com o discurso e disse, finalmente vou ler um discurso, não só bem feito, são sempre bem feitos, mas este particularmente adequado e ajustado, mas depois digo, não vou deixar falar o coração. E é o que acontece. Eu queria, antes do mais, agradecer as palavras excessivas, como sempre, porque são amigas do Sr. Presidente da Câmara Municipal. E quando um amigo fala, naturalmente que ultrapassa os limites da racionalidade e, portanto, acaba por ser carinhoso em excesso, como sabe o nosso querido mestre sentado na minha frente, o Sr. Carvalho Rodrigues, acaba por dizer o que vai no coração e não aquilo que vai na cabeça. Queria agradecer-lhe as palavras muito gentis, mas tem razão num ponto, é que eu comecei a fazer política para onde se deve começar, que é pela vida autárquica. Já tinha, antes do 25 de Abril, naturalmente, feito política, e estive nas lides da Revolução, desempenhando funções, as mais diversas, nomeadamente a de constituinte, isto é, deputado à Assembleia Constituinte. Mas nada tão gratificante quanto a experiência autárquica, praticamente desde o início da democracia. Somando todos os anos de vida autárquica, foram 2 décadas, em circunstâncias muito diversas. Numa grande autarquia, Lisboa, numa autarquia próxima da de Lisboa, Cascais, e na autarquia mais pobre de Portugal, naquela altura, Celurico de Bastos. E, portanto, pude ver o contraste entre um município urbano metropolitano, um município suburbano, na área metropolitana, e um município rural muito pobre, não industrializado, agrícola, e do interior, que em teoria, não sendo um interior profundo, na realidade era um interior profundo. A distância em relação ao chamado litoral não era de molde a ser qualificado como um interior profundo, mas era ali um enclave entre o Minho, Trás-os-Montes e o Douro. De acesso muito difícil e de enquadramento particularmente complexo. E essa vivência autárquica foi feita recordando as minhas raízes familiares. Tendo nascido em Lisboa, o que é facto é que a minha família paterna vinha das terras de Basto, Celurico e Cabeceiras de Basto, mais Celurico do que Cabeceiras, mas das duas, e a materna das terras da Beira, da Covilhã, e de perto da Covilhã. E, portanto, as minhas raízes eram todas raízes do interior, do chamado interior, para mantermos a nomenclatura habitual. E como diz o Sr. Presidente da Câmara, ser-se autarca é estar-se mobilizado 24 horas sobre 24 horas. Porque não se governa dossiês, não se governa papéis, governa-se gente de carne e osso. Desde as tantas da manhã, em que se tem a telefonar ou à porta de casa alguém com uma reivindicação, um pedido, um protesto, uma solicitação, uma urgência, até às tantas da noite, porque quando há infortúnios, quando há acontecimentos nefastos, também quando há certas alegrias, elas são muitas vezes fora de horas, e portanto há uma mobilização constante. E há, como disse o Sr. Presidente da Câmara, o contacto com as pessoas. Mas essa é a missão de quem tem responsabilidades políticas, é estar junto, estar próximo das pessoas. E, portanto, para mim, pelas raízes familiares, era natural perceber o problema do chamado interior. E por maneira de ser e por vivência desde os primórdios da democracia, era natural o estar próximo de pessoas. O Portugal próximo, como eu chamei a estas locações, não era uma invenção de marketing, era uma maneira de ser. É-se como se é. O Portugal próximo também existe quando eu estou no chamado litoral, porque aí também estou próximo das pessoas.
Portanto, eu tenho retirado lições riquíssimas desta experiência do Portugal Próximo, e a primeira delas foi mudar os contornos da iniciativa, porque ela arrancou no Alentejo profundo, depois foi até Trás-os-Montes profundo e agora veio até às Beiras profundas, mas já em termos diferentes, porque aquilo que foi concebido para ser uma permanência mais longa, 2, 3, 4 dias, foi transformado, e está a ser transformado, num conjunto de idas, a maior número, embora aparentemente mais curtas. E essa foi a escolha em relação às beiras profundas, ou à beira interior, se quiser. Foi o vir agora numa sortida em dezembro, para regressar em janeiro por 2 vezes e depois continuar por várias outras vezes. Porque, apesar de tudo, permite, por um lado, regressar a pontos por onde se passou, ou onde esteve perto. E permite, sobretudo, aprofundar noutras circunstâncias aquilo que, no primeiro formato, acabava por ser considerado como, para já, objeto de uma abordagem suficiente. Mas percebem qual é a ideia? E a ideia hoje esteve presente neste dia, que felizmente ainda não acabou. Eu gosto dos dias longos e das noites longas, e portanto comigo o dia dura mais tempo. Isso é bom, porque permite aprender imensíssimo. Aprender, antes do mais, aquilo que é a capacidade de afirmação das gentes das beiras e das beiras interiores. Como é que foi possível, e é possível, num período de crise tão longo como aquele que vivemos, e num período de saída da crise, que é uma forma simpática de dizer, um período em que ainda temos muitas limitações decorrentes da crise, porque eu já disse várias vezes que a saída não é nem rápida, nem fácil, nem homogénea, não saem todos da crise ao mesmo tempo. Como é que foi possível, e é possível, haver tanta gente e tantas instituições a continuarem a criar como se não houvesse crise, e a fazer como se não houvesse limitações, e a inovar como se não houvesse restrições, e a sonhar como se não houvesse obstáculos? Isso aconteceu e está a acontecer. E o país está a mudar. Eu, por vezes, tenho utilizado a expressão de revolução silenciosa. Comecei por utilizar para as startups, a pensar em muitos jovens, em muita empresa que não cabia na clássica microempresa. Mas depois tenho vindo a alargar, porque é no domínio das empresas, mas é no domínio das escolas, é no domínio das instituições de solidariedade social, é no domínio das estruturas comunitárias, é no domínio das autarquias locais. Nós temos tradicionalmente um talento em Portugal que é fazer sopa de pedra, que é fazer sopa praticamente sem ingredientes, pois este talento tem sido levado à máxima expressão ao longo dos anos, criando uma sopa saborosíssima, que se traduz não apenas na criação de riqueza, mas também na preocupação com os outros, com a justiça social. E depois, dizia o Sr. Presidente da Câmara, como é que é possível, Sr. Presidente, e que honra e que prazer, como se não fosse o dever do Presidente da República estar aqui. É o meu dever. É a verdade que é um dever que eu cumpro com prazer. Não sou daqueles responsáveis políticos que cumprem a sua missão com ar de penosidade, como se tivesse em cima dos ombros o peso do mundo. Não. Mesmo quando há dias, e há dias pesados, para mim não são pesados, porque pesados são para muitas portuguesas e muitos portugueses com imensas dificuldades nas suas vidas. Esses são os dias pesados. E esses podem falar em peso nos seus ombros. Mas isto para dizer que para o Presidente da República não há pequenas coisas e grandes coisas. Então uma conferência na Guarda sobre o futuro da Guarda é uma pequena coisa, é uma grande coisa. É
esta ideia de que grandes coisas são aquelas que se realizam em certos lugares, em certos sítios, com determinados intervenientes, e tudo o resto é menor, mas é menor porquê? As grandes modificações sociais fizeram-se por pequenos passos. Às vezes, pela coragem e iniciativa de um punhado de pessoas, se reuniram e disseram, vamos fazer isto. E nasceu uma escola. Vamos fazer isto e nasceu uma IPSS. Vamos fazer isto e aguentou-se uma misericórdia. Vamos fazer isto e deu-se vida a uma autarquia. E, portanto, eu vim aqui a uma grande iniciativa deste município. Uma iniciativa de dimensão nacional. E como dizia o Sr. Presidente da Câmara, e foi uma conclusão a que chegámos há bocado na Holanda, a Guarda está no centro e não no interior, por isso é que eu disse que o interior é uma expressão relativa, quando olhamos para a dimensão da realidade que junta Portugal e Espanha, ou se quiserem, para aquele efeito da Holanda, Portugal e os mercados de destino, em particular a Espanha, mas pode ir para além da Espanha. Há que repensar aquilo que é a visão que existe a partir precisamente do chamado litoral. E a Holanda explicava ainda há pouco porque é que vai fazer mais um investimento. E eu já assumi o compromisso de cá vir, entre junho e julho do ano que vem, para a inauguração desse novo investimento. São mais 150 lugares de trabalho. Mas é sobretudo quase o duplicar a capacidade logística. O que quer dizer que valeu a pena o investimento. Quer dizer que a localização é a correta. Que valeu a pena escolher a Guarda. Porque está equidistante dos produtos que vêm lá de cima e vêm lá de baixo. Que vêm lá do chamado litoral e que vão para os mercados de destino. É tudo tão relativo. Ainda no outro dia eu penso que uma das razões do sucesso da visita dos reis de Espanha, que teve a ver naturalmente com a capacidade de os portugueses saber receber bem, mas também com o mérito dos visitantes, foi o verificarmos, sem complexos, que é um conjunto de complementaridades. E que a Espanha é importante para Portugal, mas Portugal é muito importante para a Espanha. É muito importante para a Espanha. E vista essa ótica, a localização da Guarda é também estrategicamente importante. Eu não me esqueço que a minha filha, a certa altura, quando quis fazer o Erasmus, escolheu Salamanca. Com a maior naturalidade do mundo, e escolheu, não foi agora, já escolheu há uns anos consideráveis, que eu não digo para não dizer a idade dela, porque aí se depreende como também já estou vetusto. Qual é a minha idade? E era naturalíssimo este intercâmbio e esta circulação. E é esta luz que faz todo o sentido aquilo que hoje estiveram a debater. A ferrovia. Eu espero, em 2018, estar na inauguração da ferrovia da Guarda para a Covilhã. Mas espero ainda antes do fim do mandato, portanto vamos ter de antecipar, para não ser 2022, tem de ser antes de 2021, ou até março de 2021, para ter a oportunidade de ver a remodelação da linha da Beira Alta. Porque é estratégico, é verdadeiramente estratégico. Houve o tempo em que a rodovia era muito importante, e é. Esperemos que um dia a situação económica e financeira do país permita aligerar portagens e rever aquilo em que penso cada vez que circulo na 23, e não só, mas a ferrovia é também estruturante em termos estratégicos. E por isso debater isso é debater não um problema local ou regional, é debater um problema nacional. Estiveram a ter um debate de repercussão nacional. Porque há uma ideia que é bom que tenhamos. Portugal só é Portugal se for Portugal inteiro. Portugal só é Portugal e só vale como Portugal se for um Portugal inteiro. Não há Portugal de primeira, de segunda e de terceira.
Não há. E mesmo hoje, quando nos preocupamos com as clivagens económicas e sociais, essas clivagens são mais depressa clivagens etárias do que clivagens territoriais. E essas clivagens etárias têm de ser combatidas. Mas temos de olhar para ver se, de quando em vez, as territoriais não agravam as clivagens etárias. Porque as clivagens etárias são aquelas que muitas vezes temos a noção que estão a separar os jovens, mais jovens, e os menos jovens. Que acedem ao mundo, acedem ao conhecimento através de meios diferentes, têm discursos diferentes. E às vezes se recriminam reciprocamente. Os mais velhos, como que dizendo, não estamos a ter aquele fim de vida ou aproximação do fim de vida que sonhámos há umas décadas, e os mais novos a perguntarem-se como é que herdámos aquele país que herdámos, responsabilizando de uma forma injustamente generalizadora aqueles que os antecederam. Mas muitas vezes essa clivagem, essa separação, esse divórcio é acentuado pelas desigualdades territoriais. E é contra isso que temos de combater. O Portugal inteiro exige coesão social, coesão territorial, e as duas são inseparáveis. A justiça social faz disso. Faz disso. E quando nós queremos todos, e é o grande desafio para os próximos anos, mais crescimento, mais emprego, e para haver mais crescimento, mais investimento, mais exportações. Quando queremos isso, não é para termos a alegria de estatísticas simpáticas todos os 3 meses ou todos os 6 meses. É porque queremos que a vida das pessoas mude para melhor. E sabemos que isso é possível e tem de ser possível. E por isso a posição do Presidente da República é uma posição, eu diria, mais do que propriamente otimista, realista, que o é também, determinada. Nós vamos ser capazes de construir um Portugal melhor. Vamos ser capazes. Estamos a ser capazes. Aqui na Guarda se prova isso mesmo. Um pouco por todo o país se prova. E aquilo que hoje pude ver durante o dia, e voltarei a ver quando regressar das próximas vindas aqui às beiras do chamado interior, ou profundas, aquilo que vi e quero ver cada vez mais é que as pessoas não desmobilizam, não desanimam. Mas não são só os autarcas, são todas as instituições, são todas as pessoas. O que eu encontrei de dinamismo de juventude por todo este dia, essa juventude que está na universidade, está nos politécnicos, acredita no futuro da região, acredita no futuro do país, está a sair cada vez mais qualificada e depois, naturalmente, sonha viver aqui, trabalhar aqui, embora possa circular, porque já hoje circula no mundo como circula no domínio da informação, das ideias, da cultura, da ciência, da tecnologia. É muito gratificante terminar este dia aqui na Guarda. Não só por estar mais perto do céu, o que em termos de um crente é sempre gratificante, mas agora esquecendo o cidadão e falando do Presidente da República, que por definição, num Estado como o Estado português, não tem crenças, porque é Presidente de todas as crenças e sem crenças, as mais variadas, é muito gratificante porque é ver deste ponto elevado aquilo que está a mudar e aquilo que pode mudar em Portugal. E essa é a mensagem que aqui deixo, uma vez mais, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, que aqui percebem perfeitamente. Quem aqui vive todos os dias dá um testemunho de esperança e de confiança na região e no país. É dizer-lhes,
Eu agradeço-vos isso. Em nome de todos os portugueses, eu incentivo-vos a mais, a mais, a mais e a melhor. E porque estamos no início de uma época que é uma época familiar, de encontro, de família, de pontes, de entendimentos, de convergências. Já agora desejo também a todos um Feliz Natal, do fundo do coração. Muito obrigado.